Imagine ter uma casa para onde você sempre pode voltar, mas mesmo assim decidir ir embora. Foi exatamente isso que aconteceu com um dos filhos da parábola contada por Jesus em Lucas 15. Ele chegou ao pai e fez um pedido inesperado: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Na prática, ele queria receber antecipadamente aquilo que receberia um dia. E então, fez as malas. Não sabemos exatamente o que passou pela cabeça daquele jovem. Talvez imaginasse liberdade. Talvez acreditasse que longe daquela casa, finalmente viveria do jeito que queria. O certo é que ele partiu. E não foi para uma cidade vizinha. Jesus diz que ele foi para uma terra distante. Ali, começou a gastar tudo: dinheiro, oportunidades, escolhas, até que o que parecia liberdade começou a cobrar seu preço. A herança acabou. E como se isso não bastasse, uma grande fome atingiu aquela região. O jovem que tinha saído de casa com recursos, agora não tinha sequer o necessário para sobreviver. Ele conseguiu trabalho cuidando de porcos. Para alguém daquela cultura, era uma situação humilhante, e chegou ao ponto em que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Perceba a mudança. Ele saiu de casa pensando que tinha encontrado a vida que queria. Agora estava em um lugar onde não tinha nem o básico. E é justamente nesse momento que acontece uma das frases mais importantes da parábola: caindo em si. Ele lembrou da casa do pai. Lembrou que lá até os empregados tinham pão com fartura. E então tomou uma decisão: eu me levantarei e irei ter com meu pai. Ele ainda não sabia como seria recebido. Não sabia se o pai o perdoaria. O medo fazia duvidar se teria coragem de olhar novamente para aquela casa. Mas sabia de uma coisa: precisava voltar. E talvez essa seja a primeira grande pergunta desta história. Quanto tempo você precisa sofrer para reconhecer o caminho de volta? O filho começou a voltar para casa, e provavelmente aquele caminho foi muito diferente daquele que havia feito quando partiu. Na ida, carregava dinheiro e sonhos. Na volta, carregava arrependimento. Ele já tinha preparado o que diria ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não estava voltando para exigir nada. Estava voltando porque havia entendido o valor daquilo que tinha deixado para trás. Mas havia uma coisa que ele ainda não sabia. O pai estava esperando. Jesus conta que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai estava olhando naquela direção. Talvez todos aqueles dias não tivessem apagado a esperança de vê-lo novamente. E então acontece uma das cenas mais bonitas da parábola. O pai não manda um empregado buscá-lo, não fica parado esperando uma explicação. Ele corre ao encontro do filho, abraça, beija. E o filho começa a repetir o discurso que havia preparado: Pai, pequei. Mas o pai interrompe a vergonha antes que ela termine de falar. Ele manda trazer a melhor roupa, coloca um anel em sua mão, sandálias nos pés e prepara uma celebração. O filho havia voltado pensando em pedir um lugar entre os empregados. O pai o recebeu novamente como filho. E aqui está a beleza dessa parábola. O caminho de volta começou quando o filho decidiu levantar. Ele não precisou consertar toda a vida antes de voltar. Não precisou chegar perfeito, nem apresentar uma lista de justificativas. Ele simplesmente voltou. Talvez exista alguém ouvindo esta mensagem que esteja fazendo exatamente o contrário. Está esperando melhorar para depois procurar Deus, aguardando resolver tudo para depois orar, esperando se sentir digno para depois se aproximar. Mas o filho pródigo nos mostra outra coisa. Primeiro ele voltou. Depois veio a restauração. E talvez hoje o que você precisa não seja ter todas as respostas. Seja apenas tomar a decisão de dar o primeiro passo.
levantar e começar o caminho de volta. A história poderia terminar aqui. O filho voltou, o pai o recebeu, houve festa. Mas Jesus acrescenta outro personagem à parábola, o irmão mais velho. Ele estava trabalhando no campo quando ouviu música e percebeu que havia uma comemoração em casa. Chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. Quando descobriu que o irmão havia voltado e que o pai tinha preparado uma festa, ficou indignado. Ele não quis entrar. O pai saiu para conversar com ele. E então o irmão revelou o que realmente sentia. Ele havia permanecido em casa durante todos aqueles anos, trabalhado, obedecido, cumprido suas responsabilidades. E agora o irmão que havia desperdiçado tudo estava recebendo uma festa. Ele não conseguia entender. Mas o pai respondeu: Filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Essa frase muda a perspectiva da história. O pai não estava premiando o erro do filho mais novo. Estava celebrando o retorno dele. Porque uma pessoa perdida havia sido encontrada. Alguém que estava distante agora estava novamente em casa. E talvez exista uma segunda lição aqui. Às vezes podemos estar perto fisicamente e longe por dentro. Podemos frequentar os mesmos lugares, cumprir nossas obrigações e ainda assim perder a alegria de estar na presença de Deus. O irmão mais velho estava dentro da casa, mas seu coração estava do lado de fora. Jesus termina a parábola sem dizer se ele entrou na festa. E talvez isso seja proposital, porque a pergunta fica para quem está ouvindo: você vai entrar? O pai continua chamando. O filho que foi embora encontrou o caminho de volta. E o filho que permaneceu em casa também precisou decidir se abriria o coração. A parábola não é apenas sobre alguém que se perdeu numa terra distante. É sobre um pai que deseja seus filhos perto. E talvez seja justamente por isso que essa história atravessa tantos séculos. Porque, de alguma maneira, todos nós conhecemos a sensação de estar longe. E todos precisamos lembrar: a casa continua sendo o lugar para onde podemos voltar. Senhor meu Deus, hoje eu quero falar contigo de maneira simples. Deve existir alguém ouvindo esta oração que se afastou de ti, que tenha tomado decisões das quais se arrepende, ou esteja carregando culpa, vergonha ou simplesmente a sensação de que foi longe demais. Mas hoje, essa pessoa ouviu uma história sobre um filho que voltou para casa e que esse seja o momento de dar o primeiro passo. Pai, recebe aquele que está voltando. Não permita que a vergonha seja maior que o desejo de recomeçar. Dá coragem para reconhecer os próprios erros, sem permanecer preso a eles. Que o arrependimento não seja apenas tristeza pelo passado, mas uma decisão de seguir por um novo caminho. Senhor, restaura aquilo que foi quebrado. Onde houver culpa, traz perdão. Se houver vazio, traz tua presença. Quando houver distância, aproxima novamente esse coração de ti. E ensina-nos uma coisa importante: não precisamos fingir diante do Senhor. Tu conheces nossas escolhas, nossas fraquezas e nossas quedas. Mesmo assim, podemos nos aproximar. Pai, também te pedimos por aqueles que continuam dentro da casa, mas perderam a alegria. Que não sejamos pessoas que apenas cumprem tarefas, enquanto o coração permanece distante. Dá-nos um coração capaz de celebrar quando alguém retorna. Que saibamos receber, perdoar e amar. Hoje entregamos a Ti aquilo que ficou para trás. Não podemos mudar ontem, mas podemos escolher o caminho que seguiremos a partir de hoje. Por isso, Senhor, recebe-nos de volta. E se estivermos caminhando na direção errada, dá-nos coragem para mudar. Que possamos experimentar novamente a alegria de estar perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha se afastado e tenha feito escolhas das quais se arrepende. De repente, tenha passado tanto tempo longe que agora não sabe nem como começar a voltar.
A história do filho pródigo deixa uma coisa muito clara. O caminho de volta começa com uma decisão. Ele disse: eu me levantarei e irei ter com meu pai. E foi. Não esperou sentir-se digno. Muito menos esperou resolver tudo. E nem ficou parado imaginando o que o pai pensaria. Ele levantou e voltou. Pode ser que hoje seja o seu momento de fazer o mesmo. Voltar a orar, buscar a palavra e conversar com Deus com sinceridade. Dar aquele primeiro passo que você vem adiando. E se você pensa que foi longe demais, lembre-se, o filho também estava longe. Mas o pai o viu quando ainda estava no caminho. A parábola não termina com uma porta sendo fechada. Termina com uma casa recebendo de volta alguém que havia partido. Por isso, guarde esta frase: você ainda pode voltar. Não importa quanto tempo passou, nem quantas escolhas você gostaria de apagar. O passado não precisa ser o endereço definitivo da sua vida. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E faça uma coisa simples depois que este vídeo terminar. Converse com Deus, sem discurso, sem palavras bonitas. Apenas seja sincero, porque às vezes o primeiro passo de um grande recomeço é simplesmente dizer: Pai, eu voltei. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o caminho que você está escolhendo seguir. E nunca se esqueça, a casa ainda está de pé. Você ainda pode voltar.